Seja bem-vindo ao mundo marcial. Ao longo da história, diferentes formas de habilidades de luta de sobrevivência foram desenvolvidas em todo o mundo, incluindo o combate corpo a corpo, projetado para situações de guerra quando um guerreiro perdia sua arma. Sem uma arma, um guerreiro poderia usar suas habilidades de combate para ataque e defesa ou para ferir ou matar um oponente. A maneira mais eficaz para o guerreiro sem armas se defender e atacar era golpeando, agarrando, desequilibrando ou jogando o oponente no chão. Essas técnicas marciais de guerra geralmente incluíam habilidades de luta livre que poderiam ser usadas como esporte. Com o tempo, eles se tornaram a luta tradicional, que não apenas mantinha os homens em forma e forte, mas também se tornava uma fonte de entretenimento, prazer e diversão. O wrestling era uma grande parte da arte marcial do povo nórdico. Quando usado para se divertir, este wrestling tornou-se o esporte mais popular na Escandinávia da era viking. As primeiras fontes que temos sobre luta viking e combate armado e desarmado viking são encontradas na poesia nórdica do século IX, em um manuscrito islandês do século XII conhecido como Eoger nas sagas islandesas. Os vikings viajaram para ir através de terras perigosas, abriram rotas comerciais, lutaram para mantê-las abertas e tornaram-se temidos e admirados como grandes guerreiros em todas as terras por onde viajaram. Em terra e no mar, os vikings tinham habilidades para sobreviver contra as várias formas de guerra que encontravam em suas viagens ao redor do mundo. A razão para a proeza de luta dos guerreiros vikings é encontrada na maneira como eles treinavam com e sem armas. Uma mentalidade guerreira foi incutida nos meninos escandinavos, e eles foram treinados para o combate armado e desarmado desde tenra idade. Os guerreiros vikings foram ensinados a usar uma variedade de armas, como espada, machado, lança, bastão, faca e escudo. Eles também aprenderam as técnicas necessárias para sobreviver no campo de batalha se perdessem sua arma. O treinamento em grima com e sem armas desde tenra idade deu aos vikings uma base de combate tão abrangente, de modo que não tiveram problemas para se adaptar aos diferentes estilos de guerra ou outros estilos de luta que encontraram em suas viagens. Os nórdicos tornaram-se especialistas em grima, luta com espada, luta com machado, luta com bastão, luta com lança e luta com faca, e os guerreiros vikings eram famosos por suas habilidades de luta em ataques e contra soldados maiores e menos móveis. Por causa de suas habilidades de combate armado e desarmado, combinadas com habilidades florestais e de caça, os vikings eram extremamente perigosos na guerra de guerrilha. O que os guerreiros vikings faziam não era diferente do que os guerreiros de muitos outros países faziam. Os vikings eram apenas mais fortes e mais bem-sucedidos do que o resto. Os vikings lutaram e conquistaram reinos ao redor do mundo. Eles são parte integrante da história do mundo e abriram o caminho para o mundo como o conhecemos hoje. De acordo com o islandês Jonsbok Lovokin, livro da Lei Jonsbok, escrito em algum momento entre 1280 e 1306, e baseado nas leis norueguesas, os colonos originais da Islândia levaram a luta viking e as técnicas de combate vikings de sua terra natal, onde foi preservado como formas de luta popular desde então. Há mais de 1000 anos, a palavra glima foi usada na Islândia para descrever a luta viking que o povo escandinavo levou consigo para esta nova terra. Glima é uma palavra nórdica antiga que significa rápido, uma expressão de movimento ágeis, que descreve como as técnicas de luta viking são. Existem 3 formas conhecidas de glima são, lausato, rikspenna e brokato. Lausato é a base para o combate glima, parte armada e desarmada de autodefesa e combate usada pelos vikings. Também foi usado como base do habritin, luta bruta, que foi a forma mais brutal de luta esportiva na era viking. É um estilo bem fundamentado e inclui arremessos, golpes, chutes, estrangulamentos, bloqueios, técnicas para causar dor e técnicas de arma. Lausato era amplamente praticado na Islândia e em algumas áreas era mais comum do que qualquer outra forma de glima. Hoje lausato é a forma mais popular de glima na Noruega, Europa e Estados Unidos. Rikspenna em nórdico, que significa aperto pelas costas, depende da força bruta, e não há arremessos, balanços ou quaisquer manobras que desequilibrem o oponente que são permitidas. Os lutadores prendem as mãos atrás das costas do oponente e tentam empurrá-lo para trás até que ele caia. Rikspenna é uma competição de força, não de técnicas hábeis e agilidade. Brokato em nórdico antigo significa aperto nas calças, é uma forma de luta rígida que tem um aperto permanente nas calças, é a forma mais popular de esporte glima na Suécia, e é o esporte nacional da Islândia. Uma única fonte, Orsten Einarsson, 1988, menciona um quarto estilo chamado Ashator, aperto no ombro. Os lutadores de Ashator ficam peito a peito com vista para o ombro direito um do outro e apertam as mãos no alto das costas um do outro. Em Ashator, não são permitidos outros apertos de mão ou truques de mão, apenas truques de swing e trabalho de pés. A primeira introdução à luta viking é encontrada no mito da jornada de Thor para Utgard-Loki, como é contada na antiga poesia viking do século IX, por Bragi-Ingan Libodason e Kjoldur Balfason, ambos de ascendência norueguesa. A luta livre de Thor é um destaque nesta história, e o nome de uma técnica de glima é mencionado. No mito nórdico, o deus do trovão Thor tem uma luta de glima com uma velha chamada Eli, que significa velhice. Ela é descrita como uma lutadora experiente e diz que ela derrotou homens mais fortes que Thor. Ele usa técnicas de arremesso chamadas Braga, contra os pés de Thor.
Quando Thor começa a perder o equilíbrio, ele tenta derrotá-lo com um arremesso muito forte chamado Siviptingar. Thor cai de joelho. Ao tocar o chão com o joelho, a luta é encerrada pelo juiz Gadlock, que ordena que parem. Sabemos que foi uma luta em pé, pelo fato de que a luta foi perdida quando qualquer coisa que não fosse os pés tocou o chão. Isso também nos diz que havia regras e que a luta era praticada também como esporte e jogo. Os vikings adoravam todos os tipos de esportes, mas o esporte mais amado da era viking na Escandinávia era o wrestling. A luta viking era tão importante na sociedade da era viking, que seu deus mais popular, Thor, também era o deus do wrestling para os vikings. A luta viking também é mencionada na saga islandesa de Grettir, a Forte, na qual o combate está intimamente ligado ao conceito de honra nórdica. A luta viking é mencionada em 11 outras sagas islandesas, como Gunnlaugs, Orgustu e Vigagruns. Algumas lutas vikings eram parecidas com duelos e lutavam até a morte. A saga Tjonesinga fala de uma luta de wrestling na Noruega com a presença do rei. A luta ocorreu em um campo de luta livre que continha uma fanguela, uma pedra plana colocada na ponta, na qual as costas do oponente podiam ser quebradas. Através de documentos históricos, podemos ver quais técnicas de luta vikings ainda estavam em uso nos anos 1600, 1700 e 1800. O primeiro estudioso que escreveu em detalhes sobre a luta viking foi o islandês Skúli Orason Thorlacius. Seu trabalho, Borelium Veterum Matrimônio de Thorlacius, ou Os Antigos Costumes Escandinavos de Casamento, publicado em 1784, fornece uma descrição completa das antigas atividades físicas. É a quarta parte de Observações Diversas da Antiga Escandinávia, que foi publicado em 7 partes de 1778 a 1801 para os estudantes universitários da Dinamarca. Brokatoglima é o esporte nacional oficial na Islândia desde 1906 e a cada ano o vencedor recebe o campeonato Grettisbelti, Cinturão de Grettis, em homenagem à saga de Grettis, famosa por sua representação de uma batalha de Glima em que 2 homens lutam contra um. O mais famoso campeão islandês do Glima é provavelmente Johannes Josefsson, campeão do Islands Glima em 1907 e 1908. Josefsson representou a Islândia nas Olimpíadas de 1908 na luta greco-romana. Ele também passou a participar de uma série de torneios abertos de artes marciais, partidas de desafio e teve uma demonstração de Glima para a realeza e para o público pagante em todo o mundo. Invicto em sua vida, Josefsson escreveu um manual de técnica para o wrestling islandês em 1908, descrevendo muitos movimentos Glima. Houve uma demonstração de Glima nos Jogos Olímpicos de Verão de 1912, realizados em Estocolmo, na Suécia. Foi uma introdução do esporte Glima ao mundo, e os oficiais olímpicos consentiram em fazer do Glima um esporte olímpico oficial. O Comitê Olímpico planejava incluir Glima nas Olimpíadas de 1920 em Antuérpia, Bélgica, mas as autoridades esportivas islandesas cancelaram sua participação nas Olimpíadas. Existem competições nacionais e internacionais de esporte Glima realizadas em recintos fechados em modernos pavilhões esportivos na Noruega, Suécia e Islândia. Os vikings lutaram e conquistaram reinos em todo o mundo. Eles até têm um período da história com o seu nome, a Era Viking. Essas técnicas marciais de guerra incluem habilidades de combate que podem ser usadas como esporte. Com o tempo, eles se tornaram uma luta tradicional, que não apenas manteve os homens em forma e fortes, mas também se tornou uma fonte de entretenimento, prazer e diversão, e esse é o caso da arte marcial Glima. Se gostou, curta, inscreva-se, compartilhe, ative as notificações e até a próxima.